Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao podcast da World Creativity Organization. Esse é o nosso segundo episódio, gravando aqui da Compasso Colab. E hoje é o Dia das Minas. Temos a honra de receber aqui a Leca Guimarães. Ela é VP de música da DC7 Group. É uma executiva muito reconhecida no mercado mundial, teve passagem pela Geo Eventos do Grupo Globo, pela Vice Media e nos últimos 10 anos ela atuou como diretora internacional da C3 Presente. Tem ampla experiência no mercado de música e do show business e foi uma peça fundamental para a expansão do Lola pelo mundo, tendo inclusive participado da execução dos projetos na Alemanha, Suécia e Índia. E desde abril de 2024 ela está de volta, agora como VP de música da DC7 Group, e ela lidera estrategicamente projetos proprietários ou societários do grupo, como o Tomorrowland Brasil, que tem sociedade com a belga We Are One World, a Move Concerts Brasil, em parceria com a Move Concerts Internacional, e o Planeta Atlântido, projeto proprietário em sociedade com a RBS. E ela tem ainda o desafio de criar e realizar novas propriedades para a holding, com o objetivo de fomentar e fortalecer a indústria musical na América do Sul. E temos aqui a nossa Helene Roy. Ela é Head de Marketing e Sales aqui no WCF, tem uma carreira como executiva de marketing com mais de 16 anos de experiência. Ela trabalhou com grandes marcas e nomes do mercado, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ela esteve à frente de grandes projetos culturais e de entretenimento, como a primeira edição da Noite dos Museus em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Disney on Ice no Brasil e do Meca Inhotim, Meca Jardim e o Meca Journal. Ela liderou a mudança ao criar a maior plataforma aberta de treino online, o Treino em Casa da Smart Fit, e o segundo maior vestibular do Brasil, o vestibular super premiado da Quero Bolsa. Para quem não sabe, a WCO tem 3 propriedades importantes para o fomento da criatividade: o Prêmio Brasil Criativo, o Dia Mundial da Criatividade e o Festival Mundial da Criatividade. Eu sou Fabiana Lian e depois de mais de 20 anos em turnês e festivais internacionais e de estar à frente da única escola de show business da América Latina, cheguei aqui como VP de conteúdo e parcerias do WCF, o nosso Festival Mundial da Criatividade, e trouxe um timaço para estar com a gente no projeto, porque criatividade só se faz com muitas cabeças. Sejam bem-vindas, queridas. Leca. Muito obrigada, Fabi. Helene. Obrigada, Fabi. Oi, Helene, Tudo prazer. ótimo. Olá, prazer. Vou começar com uma pergunta difícil. Enquanto em Cannes a gente estava arrasando com 92 leões, no PISA, o órgão que mede os níveis de educação, a gente ficou em 44º lugar em criatividade, 44 de 56. Nós 3 aqui crescemos em famílias seguras, que estimulam a criatividade. Como vocês acham que se constrói criatividade e que caminho a gente podia ter para reverter esse quadro? E aí? Bom, eu tenho assim, eu acho que é um monte de coisa, começar como você mesmo disse, né? Acho que também tem uma influência muito grande do ambiente onde a pessoa cresce, independente da escola da educação. Mas eu até com experiências, né, de hemisfério norte, hemisfério sul, países colonizados, ou outros que foram, quando as pessoas chegaram era para construir alguma coisa, eu vejo muito a diferença do foco da educação. Quando você olha para o hemisfério norte, eu digo hemisfério norte porque não é só Estados Unidos ou Europa, né, Canadá. Acho que é um todo. O incentivo desde o começo de, por exemplo, música, artes, fazer parte do corpo acadêmico, né? Existem faculdades disso que é levado a sério, né? Eu acho que assim, em países do hemisfério sul, Brasil, Argentina, Índia, é hobby, né? Não existe faculdade. Então, eu acho que o estímulo começa desde cedo, então você não provoca esse tipo de coisa. Eu acho que a criatividade vem fora do currículo básico de matemática, português, faz parte também. Eu acho que começa na educação, sem dúvida nenhuma, e nas condições sociais e aonde o governo e as políticas públicas incentivam esse tipo de coisa. A gente vê que no Brasil, mesmo quando tem ideias legais, vira política, vira lado, não isolam o assunto em si para ser discutido o assunto e o que é melhor para aquilo. Então, eu acho que, óbvio, tem milhares de coisas e o ambiente onde a gente está inserido conta muito, mas eu acho que na educação, sem dúvida, né? Eu falo que um dos grandes motivos que me trouxeram de volta para o Brasil foi tentar
estimular que música e artes voltem a fazer parte do corpo acadêmico. Eu lembro quando eu estudei na escola, eu fiz flauta. Tinha flauta, né, na escola. E eu acho que isso se perdeu. E não existe nem faculdade que é levada a sério, né? Você mesmo começou e tem uma, mas eu acho que é por aí mesmo. Assim. Eu acredito que seja por aí. Eu concordo muito, é isso, né? A criatividade, ela é uma habilidade cultivada, desenvolvida. Então, se não tem esse estímulo de base, fica difícil, né? Eu acho que a gente, não acho, né? Tenho certeza que a gente cria repertório, é o repertório que faz a gente fazer o que a gente faz hoje, né? Mudar o olhar, né? O jeito de olhar para as coisas, a lente, né? De Exato. Cada um. E nós três é isso. A gente tem uma vivência que, claro, nos trouxe até aqui, nos fez ter esse, de alguma forma, privilégio de conseguir trabalhar profissionalmente na indústria da música, das artes em geral, de festivais e etc. E que lá fora já é uma profissão sempre, né? Você pode escolher, e aqui você não escolhe. Ou você cai por alguma influência, né? Acho que quem decide hoje escolher trabalhar com música, com festival, com criatividade em geral, ou começa ali numa área de produção. Enfim, tem caminhos muito diversos, mas dificilmente ele é uma escolha óbvia, né? De, nossa, que nem publicidade. Publicidade a pessoa escolhe, né? Tem a faculdade, ok. Mas ainda assim tem uma elite criativa que tem o acesso a essa publicidade e que esse repertório que vai formar essa pessoa, que é o que vai diferenciá-la no mercado, acaba talvez resultando nesses leões todos. 92, são crianças que estudaram em boas escolas, foram no Louvre, nas grandes cidades. Exato. Eu acho que a questão social também, porque o dia a dia é capaz de engolir o seu pensamento. Seu estímulo, né? O seu estímulo. Se você não tem um tempinho de ócio criativo ali, você está sempre pensando em dinheiro, sempre pensando no que você vai comer, que você vai criar o quê? E também, assim, o acesso, aí eu acho que entra muito da grade curricular, que você estava falando, acho que não é nem só na academia, né? Vem da base mesmo, ali da escola pública, como que tá isso hoje, desde... Ou as creches que as mães acabam deixando, né? Muito da sociedade. Como que estimulam isso? Como que tá isso hoje, né? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. O pouco que eu sei é muito ruim. E hoje não tem nem música. Quase não... Então, não tem. E você vê até a própria publicidade, né? Dentro do ambiente de agência, você também tem essa diferenciação, né? Entre o criativo e os outros. Então, acho que isso também distancia, né? Tem muita coisa que é quase assim, é o famoso, é aquele sonho inalcançável. A gente não tem acesso. Eu via que até... Isso muda até o jeito que você consome. Eu posso falar mais da música, que é o que eu venho estudando muito nos últimos anos. Quando você bota qualquer show lá nos Estados Unidos ou na Europa, você vê que a pessoa, por mais que ela não goste da música, ela sabe quem é o cantor, ela sabe quem é Miles Davis, porque ela estudou, ela sabe até apreciar, é quase que no vinho, né? Quanto mais você entende de vinho, mais você sabe apreciar um vinho bom. Eu, por exemplo, posso beber um excelente, eu não vou saber diferenciar. Igual com música, eu acho. Então, eu acho que se a pessoa também, ela tem esse ouvido, né? Ele é educado, como a fala, como o olhar, ele vai saber apreciar, consumir de outras formas também, né? Isso você vai sai um pouco da massa, assim. E vai reverberar em todas as outras esferas, curiosidades, né? em qualquer coisa, eu acho. Eu lembro que eu fui ter acesso à aula de História da Arte na faculdade. E isso mudou a minha lente completamente. E aí, em 2009, eu estava numa agência de publicidade e eu estava um pouco cansada de trabalhar com biscoito, bolacha, enfim, bombom. E aí eu falei, gente, eu queria que mais pessoas... Estava me incomodando, eu falei, queria que mais pessoas tivessem acesso à história da arte, a entender o que acontece no Louvre, o que tem lá, como funciona. E eu criei um projeto com alguns amigos, programadores, enfim, desenvolvedores, que foi com o Google Art Project. A gente levou a aula de História da Arte para, sei lá, 40 e poucas escolas públicas. Que legal. Para eles navegarem pelo Google Art Project para ver como é o Louvre, para entender aquela aula de História da Arte, mesmo que dentro da sua escola, mas podendo usar tecnologia para ver aquilo. Eu não tenho a menor dúvida do impacto que isso teve para algumas pessoas lá. Né? É igual a rede social, né? A influência dela, e você vê que o consumo vem dessa influência. Seja para o bem ou para o mal, mas ela tá ali. E o que você consome, né? Exato, o que você está consumindo. Leca, você morou em festivais nos últimos 12 anos. Literalmente. Me conta um pouco sobre os diferentes festivais que você esteve e as diferentes unidades do Lola, por exemplo, e por quais áreas você transitou. É difícil falar assim qual área específica, porque o meu trabalho ele englobava o todo do festival, né? Eu fiquei nesses últimos 10 anos como diretora dos festivais internacionais na C3. Hoje mudei, tô na DC7, mas nesses últimos 10 anos a gente expandiu o Lola para 7 países, né?
E, cara, é muito louco, assim, é muito diferente cada país, desde, né, o último que foi lançado foi em Mumbai, na Índia, né? Você precisa mudar completamente seu modelo mental, a começar pela cultura local, né? Desde da cultura, do que tem disponível, né? As barricadas de bambu e corda, e funciona, não precisa vir, nossa, com o nosso preconceito do lado oeste do mundo, né? Assim, você vê, e até o consumo de música, né? Que bandas dão certo num país, não necessariamente dão em outro, e até na América do Sul, quando a gente bucava o Lola pra América do Sul, Brasil, Chile e Argentina não consome igual. Cada público é um jeito, cada língua, por mais que os dois falem espanhol, tudo bem, você tem uma convergência de bandas que cantam em espanhol que vão fazer mais sucesso em países que falam espanhol. Mas as diferentes, você vê assim, desde a da reação do público, né, do fã, por exemplo, o fã no Brasil, ele é super loud, né, que a gente fala, ele canta junto, é quase o show, eu brinco, o show da Alanis Morissette foi o maior show de karaokê que eu fui na minha vida. Foi maravilhoso. Ela mesmo Amei não também. acreditou que os brasileiros sabiam todas as letras da música dela. Que karaokê lindo, eles Foi maravilhoso, eu sou fã, né. E um detalhe disso que torna isso mais maluco ainda, 4% dos brasileiros são fluentes em inglês. E quando você vai, eu lembro até Outro hoje, recorte. num show do Vance Joy no Lola, às 2 horas da tarde, que normalmente não é tão cheio. A gente tava com o empresário do Vance Joy do lado e as pessoas estavam cantando a música. Daí ele falou assim, eu não acredito, eu não sabia que todo brasileiro falava inglês. Mas na verdade não fala. Eles estão emitindo sons que eles acham que é a letra da música. Ele ficou assim, como assim? E você vai para os Estados Unidos, para Europa? Silêncio. Se você começar a cantar, ele fala, shh, eu quero ouvir o artista. É mesmo? Tá certo também, entendeu? Mas é essa diferença, assim, até de comportamento, né? O Fui eu no show da argentino Nath Peluso, gente. se joga. Menina falava, você pode parar? E eu emocionadíssima com a Nath Querendo Peluso, falar. gente, querendo cantar todas. Daí ele fala, shh, dá licença, posso ouvir? Então você tem todas essas diferenças de segurança, de consumo, você passa por coisas de segurança, né? Aqui você tem problema de quando você vai evacuar, colocar as pessoas na rua, podem ser assaltadas, roubo de celular. Você vai para a Europa, você tem terrorismo, né? Você vai para os Estados Unidos, você vê o que aconteceu em Vegas. Então, assim, você tem... As diferenças são brutais, ou não, né? Entre um país e outro é difícil você prever sem você ir lá e vivenciar. Por isso que a gente fala que festival, no mínimo 3 anos, pra você saber, pra você ir aprendendo. E quantas diferentes áreas... Eu entrei na música meio que de paraquedas, por acaso. Nunca imaginei que ia chegar lá. Você começou No na universo. GEL. Com música, eu comecei na GEL. Foi na época que o Frazão tava lá, o Pedro Assunção, quando montaram a GEL, que era a Globo e a RBS, que era pra fazer o FM Rocks, que foi com Eminem, Pharrell Williams, o NRD, um projeto dele, D2 e Zegon. E foi, né, que você ouviu lá no Meteorologia. Todos os meus primeiros projetos, deu tudo errado, mas deu tudo certo. Pegou fogo no palco, deu tudo assim, água, não sei o que, mas tudo mesmo assim aconteceu. rolou. Então, assim, por ter rolado já foi um sucesso com as condições que tinha. Mas dependendo do jeito que você olha, foi um desastre ou foi um sucesso. Eu olho pelo silver line de ter sido um sucesso. Então, eu tive uma experiência super, como é que fala, abrangente, né? Desde da parte de produção, de segurança, participava de todas as reuniões, né? Desde quando você vai para Berlim, no lado russo, de sentar com as embaixadas russas, até a parte de booking, que era o Houston, mas eu participava dos calls. Parte de site operations, né, de como funciona, por que a fila do banheiro é assim, por que você faz banheiro em nu ou reto, assim, tudo um pouco. E como lá, a C3 tem 43 festivais no ano, Lola eram 8, então a nossa curva de aprendizado, né, eu falo, uma experiência com a Rock Road, às vezes você tem um festival a cada 2 anos, agora um por ano. Então, se dá alguma coisa errada naquele festival, só dali 1 ano você vai fazer de novo, né? Na C3 era assim, deu errado nesse, próximo final de semana tem outro, próximo final de semana tem outro, assim, é isso que eu falo, a PG de aprendizado é muito grande, né? Então eu vejo que nesses últimos 12 anos eu realmente tive uma experiência muito profunda. E tanto de ir para vários países que não deram certo também, né? Como eu falo, todo mundo viu as glórias, as dores, as catástrofes que a gente viveu, todas as cagadas que deram nos primeiros anos, ou os que nunca nem saíram do papel, a gente foi para países, visitou. Moscou, daí de repente vem a guerra, cancela. Israel, daí tudo que acontece, cancela. Istambul, Erdogan ganha, cancela, essas coisas. Que então, coisa. tem uma bagagem aí. E teve país que teve uma edição e depois nenhuma? Vocês desistiram? Não Não? teve nenhuma. Os Você que vocês teve fizeram esse a primeira ano... edição seguiram. Seguiram. Você teve esse ano que Estocolmo e Paris... Paris por causa das... Estocolmo também porque por causa do Booking, né? Eles não aconteceram esse ano, mas por causa das Olimpíadas e do processo na Europa. Mas Berlim tá lá. Mas Que não, legal. por enquanto não.
Agora eu não tô mais lá, mas Não. se Deus quiser vai continuar rolar, assim. vai rolar. Helene, depois que você trabalhou na Opus, você foi para o Meca e você foi VP de marketing lá. Mas eu sei que você cuidava bastante de conteúdo. E eu sou fã dessa propriedade do Meca, mas eu queria que você me contasse o que faz o Meca tão especial. Pergunta, né? Eu acredito que é a curadoria muito especial, né? O Meca, ele já nasceu com essa alma inovadora e um tanto, palavra batida, mas um tanto disruptiva, né? Questionando até o formato dos festivais e o que cabe dentro de um festival de música. Mas eu acho que sempre teve um cuidado muito grande, assim, especial com a curadoria de tudo, né? A curadoria de experiência, a curadoria de line-up, a curadoria de programação paralela. Então, eu acho que isso acaba culminando muito numa experiência única e que construiu uma grande comunidade, né? Então, assim, acho que não tem como falar de Meca sem falar da comunidade que acabou sendo criada e que até hoje, assim, acompanha. Então, assim, 2023 foi um ano muito especial, quando a gente fez o Meca Jardim Botânico, que foram 12 horas de talks para 5 horas de shows, por exemplo. Então, a gente cresceu muito a parte de talk, colocou uma área kids e foi especialíssimo ver uma geração que cresceu acompanhando o Meca, 13 anos já, né, de festival, ali presente com seus filhos, com outra geração sendo formada também. Então, a gente estava falando antes de formação, né, de cultura, etc. Acho que vem muito dessa vivência. E ali ficou muito claro, assim, foi um dia de muita celebração em torno dessa comunidade que se criou. Eu acho que isso é o que faz o Meca ser tão especial mesmo, assim. E lá você criou várias propriedades, tinham várias caixinhas que eram das marcas, né, que vocês criavam junto. A experiência da marca é diferente. É, claro, acho que assim, dadas todas as proporções, né? A gente fala de um Mac em Otim, a gente tá falando de uma redução, né, de espaço ali muito pequena. Mas ter cuidado de patrocínios e de todas essas experiências foi um presente. De ter que usar muitas das skills desenvolvidas em muitos lugares que eu passei e principalmente da colaboração. Então, a ideia, o insight, a criação lá, ela realmente vem de todo mundo, de um time muito enxuto e de sentar muito com o cliente, né, com o parceiro. Então, alguns optavam por trazer a própria agência para trazer a estratégia de como ia ser essa ativação, como que eles iam estar presentes, e outros a gente criava junto desde o zero, que foi o caso de Nótico, por exemplo, né, uma, enfim, grande empresa aí de plant-based que apostou em 2023 grande parte da estratégia deles de awareness com o Meca. E a gente construiu, por exemplo, uma collab junto com o Desgosto, de uma linha de roupas, camiseta, manta, blusão. Os blusões, os suéteres esgotaram em 2 horas que a gente abriu o festival. Então, assim, foi surreal. A gente achou que ia dar certo, mas você nunca sabe se vai realmente, né? Então, mas isso, por exemplo, foram reuniões desde a head de produção tá junto, até o cliente, até o dono da marca, né, o Lucas ali com a Desgosto, o nosso CCO também, mas assim, na verdade o insight é muito criativo, muito colaborativo, né? Acho que isso também ajudou muito, assim, a gente chegar em algumas soluções com Johnny Walker, que era toda uma pegada de mulheres empoderadas e caminhar juntas e etc., que do nada a gente falou, gente, beleza, o stand de vocês está lindo, mas vamos entregar uma coisa de talk, vamos entregar um monte de mulher potente, criativa, das artes e fazer uma grande caminhada com Johnny Walker no Inhotim. E foi incrível, Sensacional assim. essa ideia, muito bom. Ainda mais sendo Johnny Walker, né? Exato, era Keep Walking, enfim, tinha toda essa pegada. Sensacional. Mas foi de um insight às 6 da manhã, a pessoa que é diurna, acordei 6 da manhã, gravei um manifesto na cama, a gente tinha uma reunião às 11, e aí eu falei, gente, não sei se a gente vai usar, mas Cleo, eu tenho isso aqui. Cleo, muito bom. Dá pra gente fazer alguma coisa com isso? Fiz um mesa com Cleo. Tudo. Gente, agora, Leca, lá fora, a gente não tem essa relação tão próxima com as marcas, até porque o ingresso é uma receita, às vezes, até suficiente em alguns casos. Mas grandes casos, assim, na maioria dos festivais lá fora, eles se sustentam com o ingresso. Até porque você não tem o problema da moeda, da inflação, da desvalorização da moeda, né? Então, você tá no 1 para 1, né? Lá é o dólar é pro dólar, né? O euro por euro.
é quase assim, tem que dar 2 passos para trás até, assim, para entender como que é a relação de patrocinadores lá fora e aqui no Brasil especificamente, daí você vê já na Argentina e no Chile, em outros países da América do Sul, crescendo mais no formato Brasil. Lá fora você tinha até essa diferença de investimento de marketing, né? De como, o quanto que as marcas investem em patrocínio versus o Brasil. O Brasil realmente ele é fora da curva. O quanto o patrocínio, o quanto as marcas investem em patrocínio, o quanto das verbas elas de marketing. E aí você começa a ver é quase assim, o Brasil lançou essa tendência e você começa a ver isso porque você começa a ver as marcas também querendo criar essas experiências ao vivo para levar para as mídias tradicionais, né? Você dá até mais realidade, você faz muito menos coisas em estúdio. Óbvio, continua no estúdio, não estou dizendo isso. Mas eles têm olhado também para o ao vivo, para a experiência ao vivo, como um gerador de conteúdo para as mídias tradicionais. Então, lá fora, você não tem tanta agência de BTL, de ativação, quanto você tem aqui. Então, essas agências se aproveitaram dessa tendência no Brasil de ser um grande investimento, né? A gente falava, o patrocínio é tanto, eles investem 2/3 do valor do patrocínio em ativação. Lá você não tem isso. E muitas vezes, lá, quando você compra o patrocínio, já vem com a ativação feita pelo promotor do festival. Então, você também tem uma sinergia da ativação muito maior, ao invés de vir uma pessoa de fora, que às vezes, não estou julgando o que ela sabe ou não sabe, ela entende de música, ela entende um monte de coisa e traz uma ativação totalmente siricuntódia, que você fala, mas peraí, você já está patrocinando isso, você já tem o palco principal, mas você quer criar uma atração que vai competir com o seu grande investimento. Então, você tem essas interações que às vezes vira uma coisa que tem nada a ver, vira simplesmente stands, né, de ativação, de promoção. Lá fora você tem, às vezes, mais sinergia da ativação com a marca, menos visibilidade de marca, menos aquelas construções gigantescas, menos neon, menos marca, mas mais what's in it for me, né? Da experiência do fã que tá ali interagindo com aquela marca, que às vezes são feitos pelo próprio promotor do festival. Quando vem a agência junto, é sempre muito mais a 4 mãos nesse modelo que a Helene tá falando, do que aqui, que às vezes totalmente separa. O Lola, no começo, ele tentou se restringir à cultura, né? E tentou criar um pouco esse jeito. Falou assim, tá bom, eu não tô dizendo sim ou não, aprovado, reprovado. Vamos sentar junto, vamos conversar, vamos entender, vamos criar essa conversa. Então foi uma construção, e eu vejo que hoje tem marcas que estão há muito tempo no Lola que já tem isso. E tem outras que vão embora porque começa a ficar realmente uma coisa, falou, bom, não é mais o meu core, eu não tô conseguindo conversar com essa galera, não tem mais a mesma linguagem. E às vezes não é só porque é dinheiro a gente aceitava, né? Tinha que ter um pouco de ligação com os valores, com o jeito Lola de ser, com o tom de voz do Lola, né? Tanto que os que não eram muito, você vê que não dá muito certo e acaba não perdurando. Compensação, os outros que são super, né, do universo, falam a mesma língua, falam com o mesmo povo, continua. E você tem essa sustentabilidade, essa verdade, né? Porque no final eu acho que hoje em dia é muito difícil você manter um discurso e fazer outro, né? Não, as redes sociais não permitem. E você vê as diferenças, né? Você vê os festivais grandes de São Paulo, as pessoas percebem. É um comentário, para o bem e para o mal. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que dá mais dinheiro. Tem gente que não tem noção do business model por trás para falar, nossa, assim é melhor ou é pior. Não sabe, é tudo achismo, né? É muito ser Meca, criativo. Quando eu falo de festivais, para mim o parque do festival faz toda a diferença também. E aí quando você tem muitos festivais no mesmo lugar como Interlagos hoje, você perde um pouco da identidade. E aí você tem que criar através da essência mesmo do festival. Faz muita diferença, né? Você tá no... Assim, de onde parte, né? Parte muito do local. Parte muito de como vai estar montado. Qual é o layout? O que vai ter aqui? Como que a pessoa... E eu falo, né? Você tá criando uma mini cidade. Então a pessoa... Necessidades básicas. Comer, beber, xixi, cocô, chegar e ir embora com segurança. Básico. Andar com segurança. E às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né? E você falou de criação de conteúdo. Não... É isso, né? Aí tem o outro lado da marca, que hoje é tudo criação de conteúdo. Grande parte do budget da verba do ano tá alocada ali. Então, assim, aproveitar e ver as marcas aproveitando esse momento para colocar a verba de campanha junto e aproveitar o momento do festival, de toda ativação, e ter ali 2, 3 meses, às vezes, de conteúdo gerado, cara, é incrível. Esses dias ainda eu vi... Enfim, a gente fez um contrato longo ali de uso de imagem com o Nótico e eles seguem usando umas imagens lindas de jardim, em campanha. Então, assim, é muito rico isso, né? E isso, para quem tá lá do lado da marca, é essencial. Porque imagina quantas vezes ela vai poder não abrir câmera de novo, porque ela já tá com o material produzido. Já tá lá. Que foi criado lá super real, no momento único, né? Que é o impacto na cidade onde vocês colocam. O Lola começou em Chicago, não tinha nada lá antes disso, né? Não tinha nada e foi a volta do Lola depois dos anos 90, né? Do caos dos festivais dos anos 90. E você teve em Inhotim. Queria que vocês contassem um pouco desses 2 impactos na cidade.
Nossa, eu tinha um tanto parecido com Chicago, né? É isso, assim, eu lembro do Rodrigo, né, falaria muito melhor do que eu sobre isso, mas eu nunca vou esquecer ele me contando. Quando ele sentou com o Bernardo, ele falou assim, cara, tô apaixonado por esse lugar e eu quero que mais pessoas descubram esse espaço. Então, assim, é evidente, né, que seja uma cidade ou seja um parque ali, é levar fluxo, levar pessoas e que mais pessoas descubram aquele espaço. E aí o turismo todo gira em torno disso. Então, é um final de semana que acaba movimentando muito Belo Horizonte, por ser a cidade mais próxima. Antes de fazer a abertura de vendas, é o momento que se avisa todos os amigos que a gente vai abrir, porque o hotel é uma coisa que esgota muito rápido. Aumenta o ticket, obviamente, então tem um impacto na economia gigante. Então, assim, não tem como não falar desse impacto financeiro, né? A gente vê aí Lola, Rock in Rio, quanto movimento uma economia, né? Que são, enfim, proporções muito maiores. Mas quando a gente fala de um festival ainda menor, como o Meca, mas que usa muito da própria mão de obra local, você vê o impacto em todo o ecossistema da economia, né? Você vê realmente a cidade esperando aquele evento e aquele momento, porque sabe também que vai movimentar a vida de todo mundo positivamente, né? E depois da tragédia, como foi fazer novamente em Inhotim? Durante, na verdade, foi criado um fundo, inclusive, né? Um fundo junto com o Farm e com Heineken, para desenvolver uma parte de criação e de escolas para dar mais uma base ali para reconstruir a cidade. Então, assim, foi essencial, né? Porque é isso, é que nem dada a devida proporção, mas eu sou gaúcha, então, assim, tô acompanhando muito de perto tudo que tá acontecendo lá. E não tem como eu não comparar, porque, assim, é uma cidade que tem que se reconstruir. Então, alguns amigos esses dias falando, mas será que a gente deveria ir para Gramado? Eu falei, sim, gente, deve. Vamos pensar projeto para lá, porque gerar assim, receita. vai ter que gerar receita, economia, emprego, né? tem que movimentar. As pessoas estão lá, as pessoas não vão simplesmente fazer um êxodo, sabe? E esquecer a cidade, Exato. né? E quando você olha para essas tragédias, New Orleans perdeu 30% da população depois do Katrina. Porque não tem emprego. Uhum. As fábricas, né? Tudo é geração de emprego. E aí Então, a economia exatamente isso. é um ciclo vicioso É um ciclo, horrível, e aí né? Porque o empreendedor também perdeu. O negócio dele, todo né? o ecossistema. O cais embarcadeiro da DC7, né? Você vê, é um monte. Space Adventure, Gramado, tudo. Você precisa. É uma tragédia de longo prazo. E as pessoas, provavelmente, num curto prazo, acabam esquecendo. E aí você Só tem... que ali continua, né? não precisa mais de ajuda. Exatamente, Só precisa, é. tem uma ajuda a longo prazo aí. Tanto que o foco do Planeta Atlântida ano que vem, com certeza, vai ser muito trazer essa memória e garantir que continua esse ecossistema de ajuda, porque precisa mesmo. Agora você tá no Planeta Atlântida também. Tomorrowland. Minha adolescência. Tomorrowland, minha adolescência, Planeta Atlântida. E o Planeta Atlântida eu já tive também, porque era GEL, RBS. Então lá atrás, Gustavo Sirotsky. Então você está voltando para casa. Também. Mas você... E de impacto econômico? Em termos de impacto. Bom, o Lola, né, dadas as proporções, realmente tanto que faz parte do calendário oficial da cidade, aqui, em qualquer lugar que ele vai, né, porque você está movimentando, varia de 60 a 105, 115 mil pessoas por dia, mas o impacto econômico é gigantesco, não só na parte de turismo, geração de emprego, de imposto, do que fica para a cidade também de legado, né, a gente tem o costume de cortesia ter uma doação. Né, coisa que eu adoraria, eu quero instalar. Eu sei que o Lola começou com a entrada social, apesar da gente ter sido processado de dar o mesmo desconto. Isso também é coisa do brasileiro, né? A gente deu o mesmo desconto para o estudante, a gente foi processado porque não podia, então tem que ser 45%, né? Não é todo mundo que pode ter o benefício. É muito louco isso, como a cabeça funciona. Mas papo para outro dia. Sim. Mas essa parte do impacto é brutal. Tanto que, né, você vê a discussão da Madonna no Rio, não sei o que lá. Cara, é juízo de valor, a interpretação. Mas é lógico que é bom. Porque você traz um dinheiro, você traz uma coisa, você tem um investimento, mas o retorno é muito maior. Né? E daí, Madonna ainda era dinheiro público, mas assim, quando você vai para esses privados, é um caminhão onde as marcas, o promotor, o risco é altíssimo, não é necessariamente você vai ficar milionário. As pessoas têm uma impressão errada sobre o risco alto de fazer festival. É por amor, mais do que muitas outras coisas. Então, o impacto é coisa de milhões. Eu não lembro o número de cabeça, mas, por exemplo, um que eu lembro de cabeça, por causa do charity fee que a gente cobra por causa do fee de doação para cortesia, é coisa de 12, 14 milhões de dólares de doação para o After School Matters, para o Austin Parks Foundation.
Então, assim, não só o impacto que ele tem direto na cidade, de geração de emprego, geração de receita, através do turismo, alimentação, um monte de coisa, você ainda tem a parte que o festival deixa como legado para a cidade, o investimento, né, como criar a fundação depois do acidente, ter essa preocupação de você arrecadar recursos para investir naquele local. Então, eu acho que isso vem crescendo. Também depende muito, né? Você tem uma postura C3, Live Nation, seja DC7, mas você tem também o lugar onde você está inserido, o promotor local. Muito Mas bom. eu acho que quanto mais, melhor, desde que sejam pessoas responsáveis fazendo. Porque às vezes, até da outra vez que eu falei, no pós-pandemia você vê muita gente irresponsável, achando que era uma coisa fácil de fazer, que era legal, mas você tem 100 mil pessoas de vidas na sua mão, né? Então é muita responsabilidade. Impacto gigante, né? De logística, de tudo, né? De segurança. E é isso que você comentou do legado, né? Então, assim, poxa, você ter esse ano o metrô, né? Exatamente. Super disponível ali. E tá extremamente... Não. Demorou. Mas veio. E foi incrível. E é isso, assim, é construção. No primeiro Lola encheu às 7 horas da noite. Hoje o Lola às 3 horas da tarde já tá 80% do público. É construção de marca, de comunidade, de cultura. Você vê o consumo de músicas, né, à tarde do Lola, né, que as pessoas não se interessavam. Hoje é o que as pessoas querem ir lá ver, banda nova ou não. Ou você começa a mexer com os nichos, né? O cara nem quer ver o headliner, ele tá ali por causa do começo da tarde. Eu sou aquela também que vai para ver os nichados. Adoraria poder ir embora antes do headliner, né? Mas e pelo conforto, eu acho também. Porque começou a ter um investimento. É aprendizado para todo mundo. Então, a marca também entende que se ela criar um lounge específico, a pessoa vai passar mais tempo, ela vai ir mais cedo. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha. Segurança. Eu falo assim, o festival pode ter sido incrível. Se ele levou horas para chegar em casa ou falta de segurança, ele não é o primeiro a comprar o ingresso no ano seguinte. A memória é como eu cheguei em casa. Exatamente. Então você precisa. As pessoas esquecem disso. O festival, a experiência do festival não é quando ele sai do portão, é quando ele chega em casa. Então, quando a gente pensava em evacuar por causa de chuva, vento, a gente precisava garantir que o tempo dava tempo dele sair do festival, chegar até o metrô, o trem e sabe, o tempo da chuva não era só o tempo de sair do portão, era o tempo dele chegar no trem. Que coisa. Bom, aproveitando esse gancho de impacto, como vocês enxergam um festival de criatividade e o que ele pode trazer, pode fazer para outros festivais e vice-versa? Acho não, né? O impacto é uma ferramenta, né? Acho que, assim, o Festival de Criatividade é uma ferramenta muito poderosa de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, desde ecossistema, de logística, de economia, etc., mas tem um impacto no mercado como um todo. Eu acho que a gente está falando de um momento que grandes marcas, grandes líderes criativos de N setores, né? A gente vê agora o Rio 2C, por exemplo, trazendo uma programação de esporte muito potente, né? Dani Germano estava lá palestrando, tive uma conversa com ela, falou que experiência incrível, eu nunca imaginei que enquanto eu, jornalista de esporte, estaria num festival de criatividade. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. A gente está falando desde como a gente deve desenvolver essa criatividade na base para a gente poder ter essa amplitude, até quem são essas pessoas que vão estar ali trocando e construindo e co-criando esse futuro, né? Eu acho que é a mesma linha que a Helene, mas é estímulo, né? É estímulo, é mostrar que é possível, é mostrar que é sério, para as pessoas se inspirarem. Eu acho que nesses talks, pelo menos a minha experiência, né? Até quando eu vou, acho que as partes mais legais é assim que você sai do palanque ali, do palquinho, as pessoas querendo conversar com você, sabe? Se é uma pessoa real, você troca ideia, é gente que nem a gente. Eu lembro de eu crescendo, né? Achava aquela coisa Lola, as pessoas que fazem festival num mundo tão distante. E da primeira vez conhecendo a gente que nem a gente, né? Eu brinco que o dia que as pessoas não sabem quem é Leca, imaginam uma coisa. Eu lembro, a primeira vez que eu fui fazer fotos com pessoas que não me conheciam, eu falei, nossa, você é simples, né? Eu falei, eu vou levar como elogio. Você é pequena, né? Fica imaginando, a pessoa chega de couro, toda desbota e não sei o que, rock and roll. Entregando look. Entendeu? Então eu acho que aproximar essas possibilidades das pessoas que sonham, que têm vontade, fora o estímulo e a geração de conteúdo para justamente impactar, sabe? Tirar o conteúdo ruim que está sendo consumido. Eu acho que a criatividade e a inovação, ela consegue transformar, como a música, ela transforma, né? Realidades, sociedades.
seja de favelas, seja de guerra, seja, né, sempre uma das primeiras coisas a tomarem a frente em qualquer tragédia, em qualquer coisa. Então, é uma das sementes, eu acho. Então, acho que é necessário, tem que crescer, tem que ser as pessoas lá falando, querer ver, querer divulgar, querer falar, querer levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não sei se já tá em plataforma de streaming, mas tinha que estar, sabe? A gente teve uma experiência, né? Você falou do Mecca de Talks, né? No ACL, foi feito no Austin City Limits, a Courtney Truxas teve a ideia de criar o bonus track, que era um palco, que era de talks, e começou com a Brené Brown. Não, exatamente, foi ela entrevistando o Roy Kent do Ted Lasso, né? Agora eu não vou lembrar o nome dele, do ator, né? Só lembro do personagem, da sua geração, que a gente não acompanhava a vida pessoal das pessoas em rede social, né? Eu parei na Rainha da Sucata, que a gente sabia quem era o personagem. E o quão as pessoas querem consumir isso, né? Na hora que você vê o Hit2C crescendo, você vê outros eventos. South by Southwest, gente, virou uma referência. Eu morando em Austin ainda, pra mim é um susto, assim, o quanto um festival tão pequeno, numa cidade pequeno modo de dizer, porque ele é pequeno em tamanho, só que a reverberação, a divulgação dele, o quanto as pessoas chegam a informação, você vê brasileiro ganhando dinheiro só pra fazer curadoria de quais palestras a pessoa tem que ir. E gente voltando, e as pessoas voltando, querendo fazer palestras sobre o que aprendeu lá. Então, assim, é por aí. Né? Você vê uma empresa de mídia querendo comprar um South By, e na hora que você vê o South By em si, a conferência é pequena, o resto é o que a cidade, o que as pessoas vão, as empresas vão, não faz parte do core. Então já virou uma interdependência entre as partes, entre os promotores, entre as empresas que estão ali. Então eu acredito nesse formato, é o competir e colaborar ao mesmo tempo, mas com um objetivo no final. É quase como você perder a propriedade do negócio, quando a coisa já virou, quando todo mundo se apropria disso, e isso é muito e é um ganha-ganha. Sim. Não vira um querendo matar o outro, vira um ganha-ganha. Que isso eu acho que a gente ainda tá um pouco longe disso, que você também vê lá fora, lá em cima, lá no exterior, essa competição e colaboração ao mesmo tempo, né? Sim. Um Lola e Coachella se falam toda hora para saber o que você tá fazendo, o que você não tá. Aqui, se sente ainda Ainda tem essa... É meio guerra, assim, sabe? Eu versus você, não é nós. A nossa classe, a indústria de criatividade, a indústria de inovação. A gente precisava. Mas tá mudando. Eu espero acho que todo o potencial da indústria de criatividade e inovação é esse. Acho que se tem um lugar onde isso vai começar a mudar... nesse lugar. Até porque é um grande hub, você não né? cria sozinho, você vai criando e as ideias vão melhorando conforme as outras pessoas vão pegando ela. E tem esse potencial de ser um grande hub, é isso, né? CXSW, no final do dia, é um grande hub para muitas pessoas se desenvolverem e criarem e co-criarem e trocarem e construírem futuros, né? Conhecer pessoas. A ideia do WCF, do Festival Mundial da Criatividade, é exatamente essa. A gente ser um grande hub para festivais, para iniciativas criativas, descobrir coisas novas. É um grande palco e vitrine para tudo saírem isso, coisas de lá. A ideia é que fomente novos negócios, novas ideias, coisas né? Ali. Enfim. O tema, vamos voltar para ele, o tema aqui é observar, criar, gerir e executar. 3 coisas que vocês duas eu conheço e fazem muito bem. Eu queria falar um pouco do processo de observar e criar, ali daquele embrião do projeto. Para onde vocês olham num início de projeto? Assim, se eu for falar de eu acho que depende, e também depende do quanto, da sua própria curiosidade, do que tá te interessando no momento, porque daí as coisas vão aparecendo, né? Eu acho que também tem um pouco disso, assim, da onde você tá prestando atenção. Eu vejo a diferença de uma Leca 10 anos atrás para a Leca de hoje, né? E a maturidade, a experiência. Então, tem algumas formas, eu acho que a criatividade, ela né, tem aquele clique. Desde você estar observando e consumindo o mercado, né? Você vê o country com uma Beyoncé, com Noah Kahan, voltando a virar moda, grava com Post Malone. Então, você vê uma coisa do consumo, das músicas, de quem cria isso. Então, você começa a enxergar nichos ou tendências e coisas assim, porque você está inserida nesse universo. Ou... às vezes são oportunidades ou coisas que tem, né? Você tá passeando num lugar, você vê um parque, você fala, gente, vamos explorar esse lugar é lindo, essa cidade. Ele tem vários momentos, né? Mas eu acho que vai muito da sua própria curiosidade, do que você vem lendo, estudando, no ambiente que você tá inserida, no que você tá buscando, né? As pessoas falam, porque você abandonou Lola. Não abandonei, continuo uma grande família, só que a minha fase passou. Né? Porque eu via no festival, não passava mais de 20 dias em casa, agora tô com 44, não tem mais pique para pegar 20 voos de 10 horas em 2 meses.
E aí, eu hoje também busco sair talvez um pouco dos grandes e gigantes, porque eu vejo também talvez uma influência dos menores, do nicho, de criar coisas mais específicas, os mecas da vida, outras coisas. Então, hoje eu vejo que meu olhar está em outro lugar. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, do pessoal, do olhar pessoal, do universo que você está inserido e das tendências, do que a sua própria curiosidade te leva a começar a olhar, a estudar, a entender. Então, eu acho que no mundo de festivais é por aí. Você vai entrar em mundos de moda e coisas, eu vim de moda antes de entrar na música. Eu fiquei maravilhada de onde as inspirações para tipo de estampa e cores são 2 anos antes da gente começar a ver as roupas lá. E onde eles bebem é tipo aí na África, porque nunca misturaram laranja com pink, marrom com azul, né? E isso tudo vem de povos originários, de cores dos indígenas, que azul royal com vermelho, sabe? É muito louco quando você começa a ir atrás o que fez criar o Chanel, porque vivia na guerra, era espiã, sabe? Você vê que a criatividade não veio só de um livro, de uma escola, né? Vem do olhar da pessoa, do que ela viveu, voltando ao seu próprio óculos, né? O que você vivenciou e que te provocou. Eu vejo hoje, depois de ter passado 10 anos no Texas, a coisa da mulher, né? Eu nunca parei para pensar, nunca me olhei desse jeito, né? Da não branca, mulher latina num universo mais xenofóbico. Então, hoje virou uma bandeira para mim, porque eu tive a experiência de um outro lugar, de sair dessa bolha de São Paulo, privilegiada e tudo mais. E saber falar sobre isso, né? Você sentiu preconceito ali? Nossa, mas assim, direto. Mas quando fui pra Índia, então, que tem coisa da casta, da sociedade, chegar a gente e falar que não negocia com mulher. E no ambiente ali, nos Estados Unidos, no Texas, graças a Deus, eu nunca levava muito pro pessoal. Eu levava mais pro lado da ignorância, she doesn't know better, sabe? Não sabe mais, não sabe melhor, nunca teve. E daí você percebe quem realmente tá aberto a errar e aprender junto, se aproximar, e quem não tá. Mas de momentos, assim, de ouvir coisas, eu falo, gente do céu, deixa eu te explicar uma coisa, né? De ignorância, assim, de um jantar, de pessoas falarem, nossa, mas por que uma empresa dessa vai contratar uma brasileira com tanto texano mais preparado? Eu falo, não, eu falo 4 línguas, esse texano nunca saiu do Texas e só fala inglês. Então, existe esse preconceito por ignorância mesmo, sabe? E eu, por sair talvez essa bolha privilegiada de São Paulo, você tem uma arrogância também para meio que bater de frente, coisa que não é todo mundo que tem. Sim. Né? Minha melhor amiga, que era preta, ela não tinha tanta segurança para poder se colocar quanto eu, esse lado mais arrogante. E aí vai como você lida. Eu até brinco, né? Que eu falei também no WMS, quando eu participei da mesa da Feira Preta. Você tem que estar disposto a errar e apanhar, porque senão você não aprende, né? Você estava num ambiente ali onde eu ia errar muito. Eu ia falar coisas que eu não sabia, porque eu não sabia, por ignorância. E aprendi muito e meu olhar mudou. Hoje eu olho para uma tendência, para um mercado, para um jeito de lidar que, graças a esses 5 dias, a Leca de antes e depois mudou. E não só eu. As pessoas que ali estavam, e dali saíram conexões de pessoas, de verdade, que nunca se conectariam se não tivessem ido para um ambiente onde as pessoas estavam dispostas a errar, a aprender, a apanhar e não ter aquela coisa. Não, mas veja, sabe, se justificar. Eu acho que tem muito disso, sim. E sair da sua bolha privilegiada para ocupar esse lugar de preconceito, como foi isso? Nossa. Muito difícil. As pessoas acham que é pra América, né? Living the American Dream, né? Viver esse sonho americano como se fosse. Quando eu cheguei lá, amo os Charlies, né? Me levaram com o maior amor. Chama C3 porque eram 3 Charlies, os fundadores. Mas quando eu cheguei lá, não sabia o que fazer comigo. Botaram sentado no corredor. Aí tem a coisa assim, até da cultura, que o brasileiro já chega, oi, bom dia, e aí, tudo bem? Inquieto, ninguém me dá bom dia. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí, vamos almoçar onde? Ninguém te chama. Imagina, que almoço, cada um comendo uma salada num pote de plástico que sacudiu o molho, comeu na mesa. Imagina, não existe. Que, aliás, tem umas coisas que eu acho ótimo, aquela coisa das 9 às 5, funciona, é eficiente, mas não tem social, não tem almoço de 2 horas. Desce a caneta às 5 horas. 4h30, o escritório já tava quase vazio, mas assim, não é que tava deixando coisa pra fazer. Tinha tempo. Daí eu chegava em casa e ainda tinha quase uma tarde inteira, né? Tinha mais 4 horas de sol pra fazer o que quisesse. Isso tem jeitos melhores e piores, então assim, se misturasse os dois seria perfeito. Mas não foi fácil. Eu, semana sim, semana não, falava que queria ir embora. O que eu tô fazendo aqui? Eu dei um super downgrade. Quando eu fui, aqui era a diretora, tal lá, não sabia o que fazer. E teve que ter um pouco, assim, da insistência, da resiliência, pra chegar um dia, depois de 3, 4 meses, chegar na sala do Charlie Walker e falar, por que você me contratou? E ele ser honesto, diferente de muito executivo por aí, falou, também não sei. Então vamos descobrir junto? Vai, então tá bom. Se você me contratou pra isso, contratou a pessoa errada. Mas se a gente puder fazer isso, seu topa. Ele, gostei. Então agora você é diretora de festivais internacionais. Eu falei, tá bom.
E às vezes a coisa de achar que lá fora é mais profissional, faz de um jeito... Cara, o que eu percebi muito é o quão mais transparente e honesto. Não do tipo, eu às vezes sem filtro falo que não devia. Mas assim, de ter essa troca madura, sabe? De não achar que você tá mostrando fraqueza porque talvez você não sabe. Não saber é uma libertação monstruosa, né? Eu falo, é melhor parecer burro uma vez que ser ignorante pra sempre. Então, mas fácil não é. Não foi fácil. Que lema ótimo esse. Não foi fácil. reaprender Por isso que eu falo, uma má ideia é uma né? ideia que não pode ser mudada, né? Aquela pessoa que fica ali, fala, cara, eu já mudei de ideia tantas vezes. A gente faz Ainda bem, planos pra gente. poder mudar, porque a gente vai remar todo mundo pra África. Mas se a gente vê, olha, uma ilha É deserta, isso. vamos. Então eu tenho um pouco, assim, eu acho que é resiliência, saber mudar, saber não... Né, eu tenho minhas bandeiras, tenho meu lado teimoso quando acredito em alguma coisa, mas assim, não é fácil. E querer bater de frente com esse preconceito, né? Porque você vai e viver até o final. Assim, até o final, por ser mulher, né? Por todos os outros motivos, continuar apanhando. Tive síndrome do impostor quando morei lá, de achar que estavam me fazendo um favor de dar trabalho, a terapia. Falei, imagina, né? Eu que sou foda, seus tontos. Mas é tipo isso. Mas é porque o ambiente também te coloca nessa situação. Totalmente, Você tava num ambiente super machista. Machista, enfim, né? e você é o estranho, então você duvida da sua capacidade. A pessoa de fora, imigrante. Imigrante. Né? Tanto que eu fui buscar uma terapeuta que lidava com imigrantes. Porque você tem dores de imigrantes que é difícil você lidar com gente que nunca viveu isso, né? Uhum. E quando você também, voltando para a bolha de São Paulo, você percebe a diferença do preconceito com pessoas, com jeitos, com modos, né? Você vê que você tem menos, porque quando você vai morar fora cheio de preconceito, essa pessoa é assim, essa, você morre, sozinha, isolado. Mas quando você tá na bolha, você já implica se o outro é playboy demais, se a Você outra... anda com a massa, né? É. As lagostas, que andam É todas muito juntas. engraçado isso. A saudade da família bateu nessa decisão? Eu ainda tenho muita sorte, né? Porque eu vinha muito pro Brasil, tenho uma família grande, você conhece grande parte deles, e muito próxima, né? A gente é muito próximo mesmo, né? Eu e meus irmãos somos 4 e somos melhores amigos um do outro. E briga, em tudo, mas é por isso que a gente tá junto, né? A gente briga com quem quer ficar junto. Mas foi uma soma de coisas, assim. Eu fiquei lá 11 anos, quase 11 anos, 10 anos, né? Teve a coisa da idade, eu fiz 40 no começo da pandemia e me bateu, tipo, nossa, eu queria fazer um monte de coisa. Eu fiz 40, sabe, aquele susto, porque eu fui indo e apaixonado pelo meu trabalho, incrível, o máximo, você não viu o tempo passar. Família, sem dúvida, né? Acho que a pandemia deu um pouco disso, assim, de realinhar suas prioridades. Teve a coisa da idade e teve a coisa mesmo de realização pessoal, né? Eu acho que depois que eu fiz o Lola na Índia, foi um check, assim, sabe? Tipo, realizei um festival num lugar. Óbvio que o primeiro no Brasil também foi, mas assim, como fechar ciclos, foi uma experiência incrível, assim, de abrir a mente, mudou a cena de festivais de música na Ásia, né? Você plantou uma semente de diferenciar a cultura, de trazer mulher para palco, no mesmo ambiente de coisas, ambientes, né, religioso, cultural, tão diferente daqui, do mundo oeste. E então foi uma soma de coisas, assim, acho que foi o pessoal, né, de também querer criar minha família, criar minhas coisas, estar mais próximo dos meus pais, dos meus irmãos, sobrinhos. E um grande motivo foi também a oportunidade do mercado. Eu enxergo hoje a América do Sul como o grande mercado de crescimento e potencial de crescimento no músico da música. Eu acho que o Hemisfério Norte já chegou num limite, a Ásia ainda tem suas dificuldades também, eu acho que a América do Sul é o grande... E voltei com a bagagem para conseguir mudar o status quo, sabe? Tanto da educação, de criar outras coisas, brigar com muita gente para falar que tem um jeito talvez melhor junto de fazer. Então foi uma soma de coisas que foram se acumulando nos últimos 2 anos. E foi um plano com os Charlies, assim, desde o final de 2022, de querer fazer esse plano de eu voltar pro Brasil. E eles, tá bom, então você mora lá, continua com a gente. E daí no meio do caminho surgiu essa oportunidade com a DC7, daí que mudou. Mas sempre foi... plano eu voltar para o Brasil para explorar mesmo a América do Sul como um grande mercado de crescimento e de transformação na indústria da música. Você vê bandas que nunca vieram para cá querendo vir, você vê uma mudança já de modelo mental de consumo da música. E que tinha um convencimento, né? Para você trazer nacional, algumas bandas, você tinha que convencer o porquê que a gente tem que ir pro Brasil, pra América do Sul. Fechava, também, né? total. Você tinha essa coisa da grana, você tem a coisa da economia, da política que influenciam muito mais do que as pessoas imaginam. Então, e você nunca viu o brasileiro consumindo tanto o consumo. Por isso que quando fala, né, você ouve frases, nacional não vende ingresso. Calma, não é que não vende. Não coloca frases assim e afirmações. Não é isso. É o produto precisa estar bem pensado. E aí ele vai consumir. O brasileiro é o maior consumidor de música própria brasileiro no mundo. Então não é que não compra ingresso, não é que não consome.
pacote tamanho empacotado. Às vezes querem apontar um erro e a somatória de vários, né? Então, tudo isso foi um dos motivos que eu... Legal. Maravilhoso. Eu falo que se deixar eu falando, pega uma tangente, nunca mais eu volto. Você acabou respondendo a última pergunta que eu vou fazer agora para você. Você veio do Rio Grande do Sul para cá, ficou 7 anos na Opus, depois teve essa temporada no Meca e agora você está aqui no World Creativity Festival. Por que isso faz sentido nesse momento da sua vida? A gente vê algumas referências e a gente acaba em algum momento esperando e vai maturando aquilo ali, e aí às vezes uma ideia que você viu, enfim, referencial, né? Você viu em algum tempo, você vai aplicar aquilo depois de, sei lá, 5 anos, em algum festival, em algum evento, em alguma marca, em algum projeto. E faz muito sentido eu estar aqui hoje, justamente porque quando eu olho para essa trilha ali dessa Helene lá de publicidade, que falou, cara, eu quero trabalhar com impacto positivo na sociedade, tinha recém-feito aquele projeto de Google Art Project, tinha visto o resultado desse impacto em cidades tão pequenas, né, em grupos tão pequenos, olhar essa trajetória, essa trilha aí desses 13 anos e tá aqui hoje, parece que é uma somatória de todas essas skills mega, enfim, se eu olhar, eu já fui marketing, mas já fui patrocínio, sempre me conecto com marca, sempre tô querendo inventar alguma coisa nova e conectei em relacionamento, tô sempre conectando pessoas. E eu comecei a olhar pra isso, eu falei, gente, peraí, a síndrome da impostora bate, aí você pensa, mas eu sou uma generalista? Não, pera, onde eu tô? E aí, quando olho pra cá, faz todo sentido. O impacto que tem um festival de criatividade, como a gente estava falando, é gigante, né? Imagina, você pode conectar 1000 coisas ao mesmo tempo, e isso tá na minha bagagem. Então, assim, faz todo sentido estar aqui justamente para conectar tudo isso que eu vivenciei e trazer esse olhar das marcas, que eu neguei por muito tempo. É mesmo? Muito tempo, desde, sei lá, logo que eu tava na faculdade. Nunca vou esquecer, a Camila Farina, uma grande amiga que tem uma feira de design incrível, chama Open, lá no Sul, tá trazendo para São Paulo. Ela queria muito que eu trabalhasse como comercial para ela. E eu falava, Cami, eu não sou comercial. Aquele preconceito de não sou totalmente comercial. De achismo. E fui nessa, entendeu? Isso, sei lá, 2008. E aí hoje eu assumo esse papel porque eu vi que realmente eu tenho um grande poder de conectar essas pessoas, projetos e olhar para a marca, depois, claro, de ter tido algum tempo ali numa cadeira de branding e de construção de marcas potentes, de olhar para as marcas e falar, gente, vocês têm uma responsabilidade aqui, não é só campanha pela campanha, e vocês podem criar um impacto positivo junto com políticas públicas, junto com a sociedade civil em geral, junto com, enfim, N projetos e coisas que a gente pode criar e botar na rua. E que talvez, diferente lá de fora, né, a gente realmente precise realmente dessa grana e desse olhar das marcas atento a essas transformações sociais. Então, junta tudo. Acho que assim, é olhar para todos esses meus skills aí, colocar à disposição para servir realmente e construir um festival que eu acho que tem muito para a gente construir realmente uma declaração de futuro potente de quem tá com a gente, sabe? Eu olho pro que a gente vê o Lucas falando, o Lucas Foster, né? E você vê o brilho no olho dele de lá de trás, visionando, assim, olhando realmente, tipo, cara, a transformação que pode ter um impacto de criatividade no mundo é muito potente. E poder ser uma pecinha nisso e poder colaborar e construir uma declaração de futuro que talvez olhe mesmo para um início até 2030 de uma mudança na base dessa educação de base é muito potente, né? Então não podia fazer mais sentido estar aqui. E aí, voltando para aquela primeira pergunta, como que você começa a olhar um projeto? Pelo lugar, eu acho. Eu acho que realmente o lugar, muito, eu sou pessoa, inclusive, do Google Maps, assim. Eu abro o Google Maps A louca e eu do Google Maps. Gente, eu começo a olhar eu começo a implantação região. olhando o Google Maps, jogando bonequinho. E não é pela implantação, às vezes é porque eu quero conhecer, é que nem viagem, então assim, tá, mas pera, o que tem aqui no entorno? Tem verde, não tem, é mais concreto, tem restaurante, tem farmácia, tem o quê? O que tem? O que as pessoas fazem aqui? Então, eu acho que o lugar me diz muito, assim, porque eu vou entender quem são as pessoas que transitam, eu vou entender se tem mídia externa ou não tem, eu vou entender o que acontece ali naquela região. Acho que o lugar me diz muito do comportamento como um todo, assim. Pensei nela que algumas pessoas são diferentes e acabam, às vezes, no mesmo lugar.
Imagino que quando você vai viajar, você planeja, estuda o lugar antes de você ir. Nem sempre. Então, porque você fala, às vezes eu Não. chego e falo, e aí? Não, eu acordo e abro o Google Maps. Isso às vezes é depois que eu já posei, tipo- entendeu? Não, dificilmente. Eu sou a pessoa que faço Eu a mala lembro. um dia antes, né? Então tá bom, tem que Gente, nem eu. não sinto que eu viajei, que eu fui para uma cidade se eu não me perder um pouquinho. Só me perco. Eu Eu conheci a Abbey Road porque eu saí num ônibus em Londres bem louca, assim. E aí cheguei no Desceu. estúdio e falei, olha onde eu tô aqui. É. Né? Eu sinto que eu não viajei se eu não me perder um pouquinho. Eu Então, me perco ainda, porque eu durmo muito fácil em carro ou ônibus. E de, tipo, vou encontrar minha amiga na faculdade que ela tá saindo. Eu dormi, perdi a estação, falando, que eu me perdi. Como é que eu Dormi. volto? Quantas estações? pronto, mas aí você conheceu outras partes da isso. cidade, é ótimo. E daí vai coisa da idade, Muito né? O Google rico. Maps chegou tão depois. Cresci com páginas amarelas, né? Tem gente que não tá ouvindo podcast nem sabe que é páginas Não, amarelas. o guia, aquele guia de Daí, São Paulo, você ia a pra uma rua chega aqui, página. abre a página 72C. Daí você vai pra continuar a avenida, né? Maravilhoso. Porque às vezes até esqueço. Outro dia eu falo, será que eu viro aqui direito? Leca, pega o Waze. Ai, nossa, é verdade. Mas eu acho que é isso, assim, me dá um recorte, sabe? Me dá um recorte. Mas não que seja super planejado, mas ele me ajuda muito, assim. Eu sou muito visual, então eu realmente preciso ver coisas. Então, às vezes um insight, ele surge pra mim super numa corrida. Então, assim, eu realmente, assim, o universo de esporte, ele me ajuda muito desde pequena, assim. Muito. Eu era aquela criança matriculada em 4 coisas ao mesmo tempo. Chegava em casa e queria mostrar tudo ainda. Então, assim, era muita energia. Coitado dos seus pais. Nossa, coitados. Real. Eles trabalhavam os dois? Aham. Chegavam, me buscavam lá na última escolinha do dia e eu lá mostrando tudo. A minha irmã odiava, minha irmã louca de sono e eu ali querendo mostrar tudo. Você fala, o gente. ambiente de casa muda muito. Meus É. pais também eram aqueles que enfiavam a gente em absolutamente tudo que você possa imaginar. Sapateado, aula, balé, dança de salão, pintar porcelana, de artes, tudo. Eles estimularam Você vai criando muito. repertório. Exato. Estímulo, né? Mas Minha mãe é tinha uma isso. livraria esotérica, imagina. Esotérico, Espiro. maravilhoso. Nossa. Ela era dona da Espírito? Ela era dona da Espiro, sabia. gente. É, porque a gente é tudo Olha meio só, atrapalhado. Por isso que vocês são assim, fora da curva. Mas o observar e o criar depois ele vem pra mim. O criar pra mim é óbvio, a última instância ali de processo criativo, mas ele vem da troca. Então, eu sou muito visual, mas eu gosto da conversa. Então, eventualmente, eu vou estar conversando com alguém que não tem nada a ver, nem sabe o que eu faço da vida. E eu vou perguntar assim, me conta, você pararia para escutar um papo sobre, enfim, maternidade real? Você sabe o que é isso? Sexual wellness. A gente colocou essa programação no Jardim Botânico às 11 da manhã, né? Então, assim... E teve público. Tava lotado. Então, assim... Mas isso surge, às vezes, de um café com uma pessoa que eu conheci ontem. Que eu nem sei quem é a pessoa. Então, o processo criativo, pra mim, ele é muito caótico. Ele não é nada organizado. Mas eu sou muito visual. orgânico, eu preciso né? ver as coisas em algum momento, assim. Às vezes é uma imagem, às vezes é uma cor. Você assemelha muito com moda, né? Como você trouxe. Mas, assim, é isso, assim. Eu preciso ver. E a natureza. Meus momentos com a natureza e a corrida me dá muito isso. São momentos de grande epifania, assim. Que legal. E eu acho que é a curiosidade pessoal, né? Se você não tem pergunta, tem resposta. Nem a gravidade ia ser descoberta se você não perguntar por que a maçã caiu na cabeça. Então, se você não tem pergunta, você não tem resposta. Eu acho que você tem que ter uma curiosidade natural de querer saber, de querer perguntar, questionar as coisas. Eu acho que essa é uma grande semente aí de cada um. Nossa, legal. totalmente, né? Totalmente. Você perguntar pra pessoa, o que você pararia às 7 da manhã? Você tem que ter essa curiosidade, senão você não começa nem a conversa, né? O diálogo. Porque você não tem como ter certeza daquilo. É isso, a gente não tem certeza. Mas você precisa ter pergunta, né? Uhum. Exato. Senão, tá dado. Bom, chegamos... Eu ia até fazer mais uma pergunta, mas é que como vocês já me deram o gancho aqui nesse podcast, a gente não vai dar dica, a gente vai fazer pergunta para a nossa audiência. Se é pra pegar na curiosidade, né? Qual que é a sua pergunta de hoje, né? Porque eu acho que quando você acorda, seu olhar, você tá olhando pro... Se você não perguntar por que o passarinho é verde, qual é o passarinho, você não vai descobrir, né? Que tipo de passarinho é aquele ou que lugar que você tá inserida. Então, eu acho que é muito... A pergunta ou inspiração é assim, o que né, te move como... Assim que você abre o olho, o que te estimula, né? Então, qual que é a sua curiosidade de hoje? Qual que é a sua pergunta de hoje, né? Eu sempre acordo com quase várias perguntas, né? Não só uma. Desde porque que minha folha tem umas manchas pretas. Eu vou dar um Google, vou descobrir que é excesso de sol. Mas não saberia se eu não tivesse visto
pedaço preto na folha. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Qual a sua curiosidade hoje? Qual que é a sua curiosidade hoje, né? Porque o que tá te movendo? Porque às vezes também nada te move. Tudo bem também, que seja o sofá e o Netflix ou qualquer coisa. Muito bom. E até isso, acho que o ócio criativo, né? Tem o seu momento, tudo tem o seu momento. A minha tem a ver com isso também. O que você faz quando você não tá fazendo nada? Ai, gente, a minha acho que é o que te inspira, e se o que te inspira tá ajudando a liderar a mudança. Porque a gente precisa... Eu acho que a gente realmente... Eu acredito que a gente tem um papel, assim. Isso que você tá falando de se observar me lembra muito a Ayurveda. Eu sigo a Ayurveda há algum tempo. E se acordar todo dia e se observar e se perguntar... Tá, mas como eu tô hoje? Porque a gente não tá todo dia igual. A gente não tem que comer todo dia a mesma coisa. A gente não tem que seguir a mesma rotina todos os dias. Tá tudo bem, não precisa. Mas... as decisões e as escolhas que a gente está fazendo hoje, né? O que nos inspira, o que a gente consome, seja desde conteúdo até alimentação, até, enfim, relações. Isso tá te inspirando a fazer uma mudança e uma movimentação no mundo? É quase assim, não deixa a rede social determinar seu humor. Porque às vezes você abre e é ela que determina o teu humor do dia, dependendo do que você viu. Exato. E dá pra lembrar que a música tem um grande poder de transformar o nosso humor, primeira coisa que eu ligo. Isso é ótimo. A melhor coisa que eu fiz por mim, eu acho que só por isso eu tô falando, eu fiz essa pergunta, eu tenho meus aplicativos de rede social bloqueados até 10 da manhã. Excelente. Maravilhoso. Excelente. Deve ser uma manhã completamente diferente. Uma manhã saudável, como a gente tinha há 15 anos atrás, Exatamente. 20 anos atrás. Até as 10 da manhã é bastante, porque eu começo com o Strava, né? Minha grande rede social favorita do momento. Eu uso Strava, mas como eu acho que não sigo ninguém, porque eu não sou atleta, né? Fui obrigada. Vamos se seguir pra cacudos. Pronto, Rosana, essa foi pra você. Eu rolê de bike. Strava, então. Olha, tá vendo? A gente acabou já dando dica, mesmo sem precisar. Mas eu acho que a curiosidade e a dica, ou a pergunta, ela tá tudo meio junto, né? Mas eu sou que nem você, Fabi. Eu acho que né, você falou, se observar e se respeitar, né? Se respeitar. E acho que o movimento que vocês duas fizeram foi muito autorrespeitoso. E é muito louco as pessoas que de fora questionam, né? Achando que foi uma coisa ou que alguma coisa deu errado, né? Pra ter mudado. E não se dá o benefício da dúvida de achar que foi uma escolha minha para uma coisa melhor, né? Como as coisas são dadas e a impressão, a falta da conversa, a falta da pergunta deixa uma coisa assim estática e não orgânica, né? Foi provavelmente a nossa carreira. Como chegou aqui. É muito incrível como todo mundo opina, total, sem saber o que motiva, né? E a motivação de inúmeras transformações que eu fiz ao longo da minha carreira sempre foram em relação a isso. Mas quem é a Helene que eu quero ser? Ou a Helene que eu quero impactar no mundo, né? Com essa pessoa. Então, assim, que exemplo eu tô dando para as pessoas que estão na minha volta em relação a ser super workaholic, a não praticar exercício, como eu tive uma fase na minha vida, a como eu trabalhar 16, 18 horas direto e não tá nem ligando pra minha mãe pra saber como é que ela tá. Então, assim, que Helene é essa? É esse exemplo que eu quero ser para as pessoas que estão na minha volta? E talvez excesso de horas trabalhadas não necessariamente significa sucesso. Com certeza não. Não mesmo. Essa cultura não... So less season. So less season. Muito Nossa. bom, meninas. Muito obrigada, Fabi. Obrigada. Estou honrada de estar aqui com essa turma. Obrigada. Prazer. Muito obrigada, Fabi. Chegamos ao final. Isso tudo só foi possível por causa da Brand Finance e do Eduardo Chaves. Eu quero agradecer a estrutura e o excelente trabalho da Compasso Colab, a Lei Yupi, Raquel Zorzi, as maravilhosas Gil Lozano e Aline Nascimento, o Douglas Mikeloff e o nosso queridíssimo Sérgio Bicudo, uma figura muito importante para o WCF. E para os sócios Edna Santos Duisenberg, Lucas Foster e Du Serafim.